dia a todos. Bom dia, Geraldo. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar aqui no CIST e poder debater esse assunto que é tão importante, que é avarias, danos, prejuízos, e na qual os reguladores pouco espaço têm de falar. A princípio, eu vou ler me peço perdão a vocês, agradeço pelo convite, pelo Geraldo, agradeço a toda a diretoria do CIST, e eu vou ler um pronunciamento sobre a ACERAS do Brasil, Associação dos Comissários Reguladores de Avarias e Sinistros do Brasil. A ACERAS do Brasil tem como meta a busca pela regulamentação das profissões, dos comissários e reguladores de sinistros e avarias, e o objetivo principal é desterceirizar esse ramo que tanto nos tem prejudicado. Mas nós vamos criar um banco de dados através de um website dos cadastros comissários de avarias e reguladores de avarias e sinistros com seus ramos de atuação em todo o Brasil, facilitando o trabalho das companhias seguradoras, resseguradoras, corretoras de seguros e mercado em geral. Uma das nossas metas é fiscalizar seus associados e o mercado, inibindo práticas abusivas e nefastas para a classe, como por exemplo em que um segurado, motoboy ou taxista faça alguns fatos e algumas fotos, algum relato, e envia a companhia segura e por esse meio elas encerrem as suas atividades, sem o acompanhamento de um profissional qualificado, que é a qual nós buscamos, que em muitos casos chega a ser bilíngue, no caso dos surveios, profissional habilitado pela FENSEG e registrado pela FENSEG, contrário, inclusive, ao que dispõem os próprios contratos de seguros de transportes e a contratação de comissários de avarias. Ou seja, mesmo sendo dito em contratos de seguros que tem que ser um comissário de avarias que faça o acompanhamento de carga e descarga, não é isso que acontece na prática. Nós queremos que na prática seja cumprido o contrato. Digo que após a abertura do resseguro no Brasil, passado o IRB para a iniciativa privada, ficamos órfãos de paz. Pois desde 2008 não tivemos nenhuma tabela de honorário ou despesas atualizada e ninguém mais nos representa, os comissários de avarias no Brasil, e não temos mais a quem recorrer. Por isso, a regulamentação da categoria que será bem-vinda ao seu devido tempo, obviamente, mas é o que nós estamos buscando. Ademais, não são dadas as devidas atenções para que se promova curso de regulação de avarias e de sinistros, o que buscaremos ensinar. Vocês podem observar que é feito muitos cursos de comissário de avarias e são feitos somente nas capitais, com exceção de Blumenau, talvez, limitando muito esse ensinamento e não abrindo campo para que seja feito cursos para reguladores de avarias e sinistros. Avarias, não importa se tem seguro ou não, sinistro se tiver contrato de seguro junto. Trabalho desses que será pautado na qualificação profissional da entidade, com cursos, palestras, eventos, dentro dos parâmetros da ética, disciplina e transparência, sendo que qualquer um que tenha algum tipo de prejuízo ou interesse no evento de dano material, saiba que buscar um profissional gabaritado. Então nós pretendemos ter um website onde que todas as profissões de comissário, regulador de sinistros e avarias, o mercado segurador entre lá naquele nosso cadastro e no nosso cadastro consiga fazer. Nós temos dificuldade, inclusive, para conseguir receber o cadastro que a FENSEG tem hoje. Nós precisamos muito do apoio da FENSEG, precisamos muito do apoio da FENSEG, do IRB. Para finalizar, nós da ACERAS do Brasil buscamos o apoio de toda a sociedade civil organizada, como eu disse, seguradoras, resseguradoras, FUNSEG, prestadoras de serviço, reguladoras e outros órgãos governamentais. Então nós buscamos o apoio de todos. Eu sempre digo que
Juntos seremos mais fortes. Eu sozinho não consigo fazer. Uma andorinha sozinha não faz verão. A nossa necessidade hoje é muito grande, muito carente. Nós precisamos qualificar esse profissional, estar à disposição para que isso consiga ser feito. Muitos casos que a gente percebe é que as seguradoras querem que o comissário esteja na cidade onde aconteceu o acidente, o sinistro. Mas não tem esse profissional lá. Tem que se deslocar, às vezes 500, 800 quilômetros longe, 1000 quilômetros longe, como já me aconteceu comigo. Vou passar agora para o caso prático e mostrar para os amigos a diferença entre um comissário de avarias e um regulador de avarias no Brasil. Sabemos que os sinistros acontecem em toda a extensão a nível mundial quando há uma importação. E nós temos que ter entendimento de que são necessários profissionais em todas as áreas onde que possa esse transporte ter sido acompanhado. E não basicamente somente aqui no Brasil, como que é o que acontece com os comissários. Um breve histórico sobre a legislação brasileira, já na antiguidade, 3.000 a.C., né? No Código da Hammurabi já existia as avarias, já existiam os danos, e foi onde começou o histórico sobre danos. Até antes, no Código da Hammurabi, também teve o Código de Manu. Eu cito esse exemplo aqui, que está na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, dos versículos 18 a 34, tem diversas maneiras, mostra o alijamento de mercadorias, mostra as avarias no primeiro tempo, avaria grossa e avaria comum, ou avaria simples, que é o que acontece. Eu mostro esse exemplo aqui apenas para você ter uma ideia, de que naquele primeiro momento onde é feito o alijamento da mercadoria, estava se tentando salvar o navio, a mercadoria, e que nesse caso seria sim uma avaria grossa, se tivesse sido feito todo o acompanhamento, se tivesse sido feito útil, direito útil, que a gente chama, que é as regras de ordem Antwerpen, para que seja canalizada para que seja realmente uma avaria grossa. Mas lá no final, só para isso aqui é só um exemplo, tá? Lá no final a gente chegou a constatar que realmente foi uma avaria particular, e aí esse é o tema de hoje aqui, a avaria particular não é a avaria grossa. Então por isso que eu coloquei isso aqui, apenas para saber que como naufragou, avaria particular, não é avaria grossa. Então na Idade Média já existia, lá em Pisa, em Veneza principalmente, né, onde começou o direito marítimo, como estava contando para vocês, e depois teve na era moderna, né, os marcos históricos do direito marítimo, com a formação das ordenanças francesas e também a elaboração em 1807 do Código Comercial francês, a pedido da Napoleão Bonaparte, que aqui no Brasil que promulgou em 1808 com o nome de Código Napoleão, exercendo influência na legislação estrangeira, inclusive a brasileira. Então aqui também onde iniciou as regulação de avarias, onde iniciou as avarias e que foram ordenados também o seguro nessa época aqui no Brasil, na época do Império. Aqui é só botei assim a legislação básica, para que a gente tenha noção de que no Brasil não é só a Constituição que determina a responsabilidade, o que determina quem é que vai ser o causador do dano em caso de avarias ou sinistros. Então só botei a legislação básica aqui, eu só destaco que além da Constituição Federal e do Código Comercial Brasileiro, que é de 1850, veja que em 1808 foi aberto os portos às Nações Amigas e já começou a se ter seguro no Brasil, onde iniciou o seguro no Brasil, assim como já tinha regulamento da avaria. Em 1850 a avaria grossa e avarias particulares que estão lá registradas. De lá até hoje ainda não foi atualizado. Pense vocês, 1850 até agora, e estamos sem legislação específica. Eu digo específica no caso do ramo comercial. Já tem um projeto de lei novo aí que provavelmente em breve teremos novidades. Destaco também que, além do Código Civil, que é importante, que abarcou metade do Código Comercial, e o atual Código de Processo Civil. E aí eu destaco no Código de Processo Civil o artigo 149, 150 e depois 840 em diante, que trata do regulador de avarias.
ou seja, nosso nome foi incluso lá no Código de Processo Civil. Isso para nós foi importante. O mais importante também que a gente tem que destacar é que ali não foi dito que a avaria é avaria grossa ou avaria particular, entendendo que toda vez que há uma avaria grossa, existe também avaria particular naquele acidente. Então sempre tem avaria particular. No entanto, lá diz que esse regulador de avaria, ele é destacado pelo juiz para fazer parte da arbitragem no caso da avaria grossa. Ele que vai fazer o trabalho da avaria grossa, vai fazer a regulação da avaria grossa. Então o juiz é que determina, ali no artigo 149, que já coloca também a responsabilidade dele como auxiliar da justiça e que também sofrerá sanções e penalidades se não cumprir as regras, né? Bom, as atribuições do comissário de avarias. A função do comissário de avarias é diferente do regulador, é regulada pela FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais, nos termos do Código de Ética e do seu regulamento, né? O comissário de avarias, pessoa física, é encarregado pela sociedade seguradora de efetuar vistorias de avarias totais ou parciais de mercadorias, bens ou equipamentos segurados. Ele tem a função, e aí que eu quero chamar a atenção para vocês, e o meu objetivo é justamente esse, é fazer com que vocês percebam que o comissário de avarias, ele é um representante da seguradora. Ele vai lá defender os interesses da seguradora naquela parte. Ele vai lá, ele tem que formalizar depois o certificado de vistoria, determinando a causa do acidente, o tipo de dano e a extensão do prejuízo. Nem sempre essa parte aqui é cumprida na totalidade. É como eu disse, muitas vezes vão lá, tiram uma ou duas fotografias, mandam para a seguradora e encerra-se por ali o caso. Não é dessa visão que a gente tem. Nós temos uma visão mais ampla. Nós precisamos sim qualificar, embora o profissional seja qualificado, ele não está sendo contratado para fazer aquele trabalho. A missão do regulador de avarias é sinistro respaldado em lei. Todo comissário de avarias faz a causa do evento, tipo de dano e extensão de prejuízo, igual é o comissário. No entanto, ele é um pouco mais abrangente, né? Ele pode conseguir orientar um processo administrativo semelhante ao inquérito de avarias danos, é semelhante ao relatório que ele vai apresentar. No entanto, ele vai ter que verificar as provas periciais, ele vai orientar o seu cliente. Como eu digo, o cliente do regulador de avarias e sinistro, ele não é só o cliente, ele pode ser de uma seguradora, mas ele pode ser principalmente pelo importador, exportador, transportador e qualquer pessoa que tenha interesse na carga, que teve sinistro, que teve dano, que teve avarias. Então, ele vai orientar o seu cliente da melhor forma possível, ou para eximir sua responsabilidade, ou para conseguir o seu ressarcimento, ou conseguir sua indenização do seguro. Por exemplo, ele vai ter que buscar provas periciais, diversos tipos, ele vai ter que analisar cada caso a caso, né? Ele vai ter que fazer exames laboratoriais, ele vai orientar os protestos, os protocolos, as convocações para vistoria particular, coleta de documento, que é muito importante, né? Indispensáveis, né? É ali nessa coleta de documentos, provas, que vai se definir quem é que é o responsável e como é que ele vai fazer e conseguir esse ressarcimento, né? E através das vistorias particular em especial que se define a responsabilidade. Ele tem que fazer uma convocação justa, correta, adequada, para que isso possa ocorrer. Ele vai fazer a convocação de gerenciamento de vistorias, preliminar, particular, de responsabilização, como eu falei, de fixação de prejuízo. São diversos tipos de vistoria que você vai ter que determinar na hora o que vai ser mais importante a fazer, né? Ele pode dar um parecer técnico e jurídico, sempre acompanhado de um advogado. Ele vai fazer também, e aí que eu digo que eu chamo que é uma exceção, o regulador de avaria, ele pode fazer ou não uma análise de cobertura securitária. Se tiver seguro no meio, sim. Se não tiver, não é necessário. Não é necessário. Não tem seguro. E isso eu vou mostrar nos cases para vocês, que vários casos que a gente atende não tem seguro. E aí o regulador consegue resolver o problema. Ele vai orientar também as notificações judiciais, como eu já falei, as sindicâncias, auditorias, onde é necessário, onde não é necessário, né? Enfim, todos os itens que são pertinentes ao caso, entendeu? Tudo que for relacionado a um
tipo de dano, independente do que aconteceu, ele tem qualificação, ele precisa estar qualificado, precisa aprender cada vez mais, entender de toda a logística para poder fazer com que o parecer dele, o relatório dele, seja suficiente para conseguir uma indenização. Isso que eu coloco lá embaixo, lá, emitir um relatório de regulação de avarias ou sinistros completo, com a responsabilização pelas avarias, danos, extensão do prejuízo, causa dos danos, análise securitário, se houver, e o consequente ressarcimento ou indenização, se cabível. E aqui eu chamo a atenção para essa parte aqui, ó. Esse item aqui que vocês vão observar é que é praticamente desconhecido da população em geral, principalmente quem trabalha no comércio exterior, não é? Não das pessoas que trabalham na companhia de seguros, isso eles têm conhecimento, né? Mas olha aqui, ó, indenização ou ressarcimento, vai depender do caso, né? Por exemplo, assim, por meio administrativo, o que precisa ficar claro para os nossos amigos é que o armador tem um departamento de sinistro dentro do seu staff, onde é possível buscar esse prejuízo por meio, como eu falei, administrativo, né? Ou os operadores portuários, a depender dos operadores portuários, eles também têm um departamento de sinistro específico dentro do staff deles, ou senão você pode buscar indenização junto às companhias de seguros, administrativamente, né? Ou diretamente ao causador da avaria, que também a gente chama essa pessoa e tenta convencê-la a fazer a indenização. Eles mantêm departamento especializado para isso, mas isso não é de todo o conhecimento do que as pessoas que trabalham com comércio exterior têm, das pessoas que trabalham com seguro têm, das pessoas que são transportadoras têm. Elas não têm esse conhecimento, elas não têm essa extensão do que é possível através de um regulador de avarias. Ele pode ser conseguido através de juízo, e aí a doutora Agripino depois vai poder falar um pouquinho sobre essa parte em juízo, como é complicado conseguir algum ressarcimento, alguma indenização através do judiciário, ou ele pode conseguir através de uma mediação e arbitragem, por um árbitro regulador ou mediador com experiência na matéria. Ou seja, tem que ter alguém que tenha conhecimento. Lá na Câmara de Arbitragem, na Câmara de Árbitro, da qual eu faço parte da lista, tem pessoas qualificadas para cada tipo de matéria. Então, é lógico, você vai procurar alguém que entenda daquele segmento para poder fazer essa mediação. Então, assim, o que eu coloco ali, assim, ó, vai ler um juiz, por exemplo, assim, o árbitro vai pegar, ele vai ler esse processo com a regulação de avaria em anexo e observar isso assim, é isso, é perfeito, está ótimo, é isso que eu preciso, tem prova, tem perícia, tem exame laboratorial, tem termo de acordo de vistoria particular, quando há necessidade, ou tem uma ata de vistoria particular onde que deixa bem embasado a responsabilidade de quem for no dano. Ótimo, está ali, não tem erro, ele vai bater o martelo. Agora, se não tiver toda essa documentação, que geralmente não tem, os advogados aqui que saibam disso, pega o barco andando e não tem nem protesto muitas vezes, como é que ele vai conseguir isso? Outra grande vantagem que eu sempre cito, no caso de contratar um regulador de avarias, é que, por exemplo, assim, quando ele faz a regulação, ele pode fazer para dois objetivos. O primeiro, conseguir o ressarcimento, através de uma companhia de seguros, que tem lá o seguro de 1 milhão, por exemplo. Com a documentação que ele tem, ele consegue receber o 1 milhão, que é o que está assegurado, seguro, frete. Só que todo o restante do prejuízo, ele não tem base, ele não tem documento para isso, porque ele não tem, essa documentação não fica com ele, vai tudo para a companhia de seguros. E o principal, a pessoa que fez aquela regulação, fez pensando só no seguro. Quando você faz lá a ata de vistoria particular, você já faz ela discriminando essas outras verbas. Demurge, lucro cessante, lucro esperado, depende do caso. Frete, extra, valdeação diária, coisa assim. Tudo que não tiver no seguro, você pode buscar através de um regulador de avarias. Não está no seguro. Opa, mas espera aí, o certificado, o regulador de avarias fez um relatório que tem como ele cobrar isso. Essa diferença aqui é fundamental. Tem empresas que quebram só pela falta de receber o seguro. E eu vou mostrar para vocês uma delas. Quebra. Não recebeu só a primeira parte. E eu vou mostrar para vocês ali que tem uma delas que recebeu aquelas duas primeiras ali.
mas não recebeu tudo o restante. Só que com o relatório que nós apresentamos, ele conseguiu cobrar todo o restante, via judicial. Dessa vez não foi particular. Recebeu a primeira parte via administrativa e a segunda via judicial. Aqui é só um exemplo do que o regulador, e não é o comissário, mas se o comissário souber melhor ainda, tem que ter um entendimento que toda essa parte aqui envolve a regulação, o transporte, a logística, envolve todos esses atores aqui. Porto seco, zona primária, zona secundária, armazém, importador, exportador, tipo de frete, tipo de carga, tipo de embalagem, tipos de seguro, e aí que vem a importância do regulador de avarias do sinistro, porque dependendo do tipo você vai agir de uma forma, dependendo do outro tipo vai agir de outra forma. Então tudo isso você tem que ter noção do que você vai fazer para que o teu cliente possa conseguir a sua devida indenização ou seu ressarcimento. Tem que ter um amplo conhecimento da área toda e não ficar restrito naquelas 3 itens que eu citei para vocês. E também destaco que o potencial de clientes são todos importador, exportador, despachante, administrador portuário, embarcador, vistoriador, terceirizado, seguradora, vistorias. Todos esses são clientes do regulador de avarias ou sinistros. Essa mercadoria saiu da China, veio para o Brasil, e lingote de alumínio foi comprado lá, foi solicitado que tivesse lingote de alumínio. Então veio lá 98 toneladas em 2 containers. 2 containers, 2 navios e 2 seguradoras. O primeiro caso que eu tenho aqui são de que essa mercadoria, logo na primeira vistoria, e aí que eu chamo a atenção para o comissário de avarias, na primeira vistoria feita, a seguradora já disse, vício de origem, para tudo, porque tinha chegado dessa forma aqui. Ele importou alumínio. Chegou aqui, aquele meio fio de rua, né? Aí um prejuízo de 500 mil. Essa empresa, ela quebrou, para vocês terem uma ideia. A primeira empresa, do primeiro sinistro, ela quebrou, que demorou muito para receber a indenização também. O que acontece é que, como nós, como reguladores da avaria, como fomos contratados, quando a seguradora disse não vou pagar, logo em seguida, através de um corretor de seguros, nós somos contratados. Como nós somos contratados, nós demos todo o procedimento que a seguradora tinha que ter feito, toda a regulação, todo o acompanhamento que devia ter sido feito. Devia ter pegado desde o início e feito vistoria particular, deveria ter feito todas as perícias necessárias, não foi feito. Através do nosso acompanhamento, o primeiro container tinha sido aberto, o segundo já na hora a gente já pediu para eles pararem, não continua com a abertura do container, marcamos uma convocação com uma vistoria particular, aí sim, aí foi a convocação nossa, né, para o nosso cliente, e chamamos também a Polícia Civil, que esteve presente para a abertura do segundo container. O segundo container nós acompanhamos a abertura, ao corte do lacre, para eles poderem analisar melhor, para que nós tivéssemos um documento com fé pública, constatando que alguém estava ali junto conosco, abrindo o segundo container, cortando o segundo lacre, né? O primeiro lacre lá foi cortado, não foi cortado adequadamente, porque ninguém imaginava que ia sujar ali dentro, né? E nós constatamos que em cima a mercadoria logo já estava gotejando o container, os tijolos internamente úmidos. Eu disse, como é que vem uma mercadoria da China, se tivesse sido vício de origem da China, ia chegar aqui úmido ainda dentro, 70 dias no mar. Aqui depois o segundo container sendo aberto, com a presença da Polícia Civil, com todos os convocados, companhia de seguros, transportador marítimo, transportador rodoviário, transportador, operador portuário, todos eles estiveram presentes. Orientado pela própria polícia também, nos deu o primeiro boletim de ocorrência, nós fomos na Polícia Federal, porque a gente não sabia de onde que tinha sido acontecida essa fraude. E a Polícia Federal nos auxiliou, abrimos um inquérito lá em Santa Catarina, e depois disso veio a Polícia Federal, os peritos que estão fazendo a perícia ali, fizeram a perícia de toda a carga, do container e dos lacres. Aí sim foi feita a regulação. Aí sim que é feito o trabalho de
constatar o que realmente tinha acontecido. Lógico que logo em seguida que isso iniciou o processo, fizemos a primeira vistoria, constatamos que o segundo container estava também com mercadoria trocada. Nós mandamos fechar os containers, lacra tudo e espera a Polícia Federal. Não tem como mexer nisso antes, né? Aí o que a Polícia Federal encontrou? Pedaço de pão, pedaço de papel de pão, aliás, né? Cartão de visita dentro, alicate brasileiro, sem contar que quando nós fomos pesar a mercadoria, foi pesado os lajotas, todas elas tinham o mesmo peso, o mesmo tamanho e o mesmo material. Ficou constatado que estava faltando 3.500 quilos cada container. Ora, é uma quadrilha especializada, ele sabia até certinho mais ou menos o peso e até onde podia ser que desse diferença ou não. Só que nem os operadores portuários, nem o transportador marítimo informou em momento algum para o importador que havia diferença de peso. Cadê o termo de falta de avaria? Cadê a diferença de peso? Ninguém viu, não foram avisados. Até rastreador de container eles tinham colocado. Até o rastreador tem. Depois que ele toda a pesagem, olha ali o que sobrou para o cliente. O laudo da Polícia Federal constatou que o lacre, ele tinha sido violado. Ele tem um sistema, da qual esse sistema com alta rotatividade, né? Não só com uma furadeira comum você não consegue, mas uma furadeira especial você consegue destravar ele, abrir e fechar. E foi isso que aconteceu. Eles tiraram o lacre com essa ferramenta e colocaram de volta. E colocaram cola, super bonder. O lacre, você olhando, estava normal, mas na verdade não estava. A perícia de lacre é uma perícia tipo balística. Eles abrem o lacre e examinam todo ele, da forma que foi feito aqui. E dentro foi constatado que os ganchos deles tinham sido violados. Ou seja, todas as provas estavam ali. Foi realmente aberto, usado o mesmo lacre, aberto e colocado de volta. Tiraram a mercadoria, colocaram para dentro. Como aquela mercadoria, vocês podem ver que cada peça daquelas ali é em torno de 30 quilos cada uma, tinha que levar uma a uma para dentro. Então não foi um tempo assim rápido para eles fazerem esse transporte, fazer a troca, tira todo o que está no pallet e coloca de volta o tijolo. É um serviço demorado. Por isso que tinha aqueles papel de pão, cartão lá dentro. Então os caras faziam hoje um pouco, depois continuava, depois faria, né? Até lanchinho deu tempo de fazer. Só voltando aqui, como eu disse para vocês, o primeiro caso, prejuízo 500 mil. Os 300 mil reais que estava no seguro, que tinha sido negado na primeira oportunidade, foi ressarcido 1 ano e 2 meses depois, pela companhia de seguros. Veja, 1 ano e 2 meses depois. Isso depois que, na parte administrativa, nós tivemos que entrar com uma representação contra a seguradora junto à SUSEP. Tivemos que denunciar na SUSEP para poder fazer com que o processo andasse e que fosse realmente pago. Como eu disse, tarde demais para a empresa. E a empresa conseguiu o ressarcimento da diferença daquilo que ela não tinha cobrado. Ela conseguiu receber os 300 mil, ela recebeu, na verdade, de indenização do seguro, e os outros 250 ela cobrou judicialmente. O segundo caso, dessa mesma situação, mais 2 containers na cidade diferente. Essa eu não vou mostrar a foto aqui, porque ela ainda está em ação judicial. O segundo caso, igual a esse, cidades diferentes, navio diferente, tudo isso nós constatamos em regulação, navio diferente, rota comercial diferente, também veio da China, só que cidade diferente, também ligote de alumínio, e também chegou o mesmo material que chegou aqui. A gente conseguiu constatar isso através de perícia também, do material que sobrou lá, do primeiro, né? E conseguimos descobrir que no mesmo terminal portuário, essa carga ficou junto com a outra. Veja só, no mesmo terminal, os 4 contêineres ficaram. Tudo diferente, segurado diferente, seguradora diferente, navio diferente, só carga lá. Mesma carga de alumínio, mesma carga de tijolo.
Vejam só. E nós, em regulação de avaria, conseguimos constatar que isso estava lá. Nós demoramos, sofremos 30 dias com o transportador marítimo para conseguir descobrir que essa carga tinha passado pelo mesmo terminal. Só através de notificação extrajudicial que eles apresentaram o plano de navegação, onde constatamos quais os portos que eles passaram. E o único porto que realmente batia com o mesmo porto foi o de Santos. Resumindo, nós fizemos um parecer técnico, juntamos esse processo junto dessa primeira regulação e o advogado entrou com a ação e está cobrando a diferença. No segundo caso, nós não fomos acionados imediatamente e ficou só a cargo do comissário de avarias. O primeiro comissário de avarias que foi, infelizmente, além de ter feito só a primeira vistoria, mas ele é pago para fazer só aquela primeira vistoria, ele não foi pago para fazer a regulação, ele não foi pago para dar continuidade ao processo. Acontece que, em cima disso, ele, infelizmente, levou as provas do crime embora, levou os lacres embora. Como é que o nosso cliente ia fazer perícia? Mesmo que fosse particular ou chamasse a polícia para fazer, como é que ia fazer? Até a prova do crime, infelizmente, levou embora. Tudo isso vai levado para o judiciário. E aí, como é que fica esse profissional? Por isso que nós insistimos na qualificação, e cada vez mais qualificar esse profissional. Também, nesse caso aqui, a importação é da China, dentro do Brasil, onde eles compraram polipropileno, também 25 mil toneladas a cada container. O primeiro caso, a seguradora utilizou, já é outra seguradora também, não é a mesma, tá? E digo mais, não é toda seguradora que age dessa forma, tá? São esses casos que eu peguei que agiram dessa forma, mas nesse caso aqui, a seguradora fez a primeira vistoria preliminar também e disse, ó, vício de origem, ponto. Negou o sinistro de imediato, ou declinou, como as preferem dizer, a cobertura para o cliente segurado. Se o cliente tinha um potencial forte, essa trading pegou e indenizou 80 mil reais para o importador. Ela indenizou. Ela era o segurado, teve negado, indenizou. Eu não vou perder um cliente desses por causa de 80 mil, certo? Ok. Ficou lá, perdeu. Passados 6 meses, teve novo sinistro e novamente veio de chegar esse tipo de mercadoria, chegou areia novamente. Então ele comprou polipropileno, 25 toneladas, chegou areia para o cliente. No primeiro caso, negado. No segundo caso, o cliente disse assim, peraí, eu não vou levar prejuízo de mais 80 mil, né? Contratam um regulador de avarias, de sinistro. E onde eles nos contrataram? Aí nós dissemos assim, ó, onde é que está esse container? Está dentro do porto, deixa lá, nem mexe. Nós começamos a fazer toda a orientação desde o início, mas aí vem aquilo que eu digo, tem que orientar o cliente, ele precisa saber, eles não sabem o que fazer, tanto corretores, importadores, transportadores, eles não sabem exatamente o que fazer naquela situação, simplesmente assim, e agora? No primeiro caso, o dono da mercadoria, aquele que quebrou a empresa lá, ele chorava no dia que ele recebeu aquela mercadoria, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu naquilo, perdeu, demorou demais para receber. Nesse caso aqui, o cliente pagou primeiro, nos acionou no seguro, nós suspendemos, para tudo onde é que está, e nós já convocamos a companhia de seguros, convocamos os transportadores, convocamos os operadores portuários e fizemos uma vistoria particular. Interessante que nesse caso aqui também houve posso dizer assim, uma predisposição da companhia de seguro em colaborar com a regulação, porque nós entramos em contato com ela e pedimos para ela que ela designasse um perito que tivesse condições de avaliar essa mercadoria, né? E ela designou uma perita, a doutora Sueli, que sempre faz um belo trabalho e esteve lá. Então a seguradora nesse caso agiu corretamente e disse, não, já que no primeiro caso não teve,
já que você está pedindo, então nós vamos mandar uma perita aí. Lógico que nós analisamos o currículo dela antes para saber se dava ou não para esse tipo de mercadoria, né? E olha só o que a gente descobriu lá. Havia sido trocado, simplesmente, aquela areia que estava ali, ela tinha sido colocada numa embalagem normal e eles colocaram uma película por cima do exportador. Como pode verificar, parece que foi colocada aquela película por cima. Isso ela constatou em perícia. Na perícia ela constatou isso, na qual as fotos são minhas, mas ela que estava fazendo trabalho. Eu trabalhei de fotógrafo para ela. Dava para perceber que tinha. A mercadoria foi mandada para a UFSC, foi exame laboratorial, e constatou que, se vê de ser o polipropileno, era areia. E aqui a parte mais importante, né, o lacre, novamente. Eu não entendo como uma seguradora pode dizer que vício de origem, se não foi feita uma perícia no lacre. A mercadoria não sai assim tão fácil de dentro daquele contêiner. Até pode existir? Pode. A maioria acontece isso? Não. São exceções que acontece isso aqui, né? E nós conseguimos pegar o lacre, fizemos a perícia, a doutora Sueli fez a perícia e constatou que nesse caso aqui, além de ter trocado o material dentro, de ter colocado areia dentro, de ter trocado a embalagem, né, eles trocaram o lacre também. Aqui a perícia é diferente. Não foi como aquele que foi rompido e o lacre era original. Nesse caso aqui ela constatou que esse lacre nem existe no fabricante. Nem existe no fabricante. Então veja que trabalho que ela fez e que deu para desvendar um mistério. Ou seja, nesse caso, como estava embarcado, nós conseguimos fazer com que a carga fosse indenizada. Aqui está a perícia que teve o resultado. Então, foi constatado que nesse lacre, esse primeiro lacre que ela tinha aqui, não é nem fabricado o lacre facetado. É tudo igual. Só que não é verdadeiro. Tá certo? Então isso foi constatado em perícia. E aí que vem a parte boa, como eu chamo, né? A seguradora disse assim: regulação perfeita, indenize-se. 30 dias a seguradora pagou. 30 dias, pá! Após a doutora Sueli entregar o laudo, né? Nós entregamos o nosso relatório. Certinho, pagaram, certinho. Daí entra a segunda parte. E o primeiro caso, como é que fica? Aí, eu sou contratado para isso, fui contratado para isso, fiz uma notificação para a seguradora, eu já conheci o diretor da seguradora, e disse assim, ó, e aquele outro caso, como é que vai ser? Vamos fazer a regulação ou vocês preferem indenizar? Seu Flávio, fique tranquilo, nós vamos mandar pagar. Nem precisou fazer regulação, não precisou fazer perícia, não precisou fazer nada. Eles mandaram pagar os dois, os 6 meses atrás e o atual. Por isso da importância de ter um regulador que acompanhe o caso, do começo ao fim. Isso aqui é uma fábrica que veio da Itália, que veio para o Brasil, sem seguro. Então não tinha seguro isso aqui. Essa fábrica foi tentada montar no Brasil, tentada fazer funcionar, mas não funcionou. Nós fizemos, ele teve um prejuízo de mais ou menos R$4.000. Ele tinha investido 9 milhões de reais e também nós conseguimos fazer um parecer técnico, e esse parecer cautelar constatamos que ela não fabrica e não derrete resíduos de alumínio, que devia fazer com facilidade, né? Pelo menos esse foi que foi vendido, né? E através do relatório a gente conseguiu constatar. Veja só o tamanho da fábrica, 6.000 metros quadrados. O cara está 2 anos tentando fazer funcionar a máquina. Era para faturar R$500 mil por mês. Nada, não funciona a máquina, não funciona, e ele está com aquele prejuízo. Então ele nos contratou, nós fizemos um parecer técnico junto com o engenheiro do material, e na qual nós conseguimos suspender o pagamento até que fosse decidido. Nesse meio tempo, ele pagou 7 milhões na máquina, gastou mais 2 para fazer funcionar, que está aqui a sucata, que eles mandaram reposicionar. Tudo isso aqui é sucata, 2 caminhões mais ou menos de sucata, e na verdade ele vendeu uma linha de produção de alumínio, né, que derretia alumínio. Eles venderam um protótipo. Esse foi o parecer, um protótipo. Venderam uma linha de produção que não funcionava, ou que estava em teste ainda.
né? E ele acabou vendendo essa fábrica aqui para minimizar o prejuízo. Vendeu pela metade do preço. Pagou 7,5, vendeu, teve um prejuízo de 4 e conseguiu resgatar metade e desistiu do negócio. Veja a importância para poder fazer, você tem que conseguir conciliar. Não tinha seguro mais nesse caso aqui. Agora eu gostaria de passar esse vídeo. Um atraso de quase 2 anos na obra de um mega aquário no Pantanal, em Campo Grande, está botando em risco justamente o que todo mundo queria ver, né? Metade dos peixes comprados já morreu. No maior aquário de água doce do mundo, tudo é gigante. Do valor, que já pulou de 87 para 237 milhões de reais, aos problemas. A obra desta estrutura enorme de aço e vidro está em ritmo lento. O atraso de quase 2 anos colocou em risco o que todo mundo quer ver, os peixes. No ano passado, o governo de Mato Grosso do Sul contratou uma empresa para estudar, selecionar e cuidar das espécies que seriam expostas no aquário. Até agora foram gastos algo em torno de 3 milhões de reais nesse projeto de pesquisa. A expectativa era que esses peixes fossem transferidos para o aquário do Pantanal, só que a obra não ficou pronta. E agora vai ser preciso gastar mais para adequar esse lugar, para manter esses peixes vivos. Eles vão ter de mudar toda a instalação elétrica para instalar bombas de calor. No início do projeto, eram cerca de 13 mil peixes. Quase 6 mil já morreram. Então, eles morreram de várias causas, no transporte, né, morreram de frio, né, morreram de bactérias, uma percentual menor. O projeto original não era passar o inverno com os peixes, é para os peixes estar no aquário. A mortalidade seria mínima na quarentena, praticamente nula. O dono da empresa disse que, por causa do atraso na obra, pediu mais dinheiro para continuar cuidando dos peixes. O governo do estado negou e cancelou o contrato. Agora, a responsabilidade de manter os peixes vivos é do Instituto de Meio Ambiente. Como não há uma data prevista para a entrega, vamos ver quais são as condições aqui para a manutenção desses animais e pode chegar até uma decisão de encerrar mesmo com essa manutenção e fazer a doação desses animais, desses peixes. Entre a população de Campo Grande, tem quem ache que o aquário já está caro demais. Eu acho desnecessário. Eu acho que a saúde, a segurança, ela tem mais prioridade do que um aquário. E outros que até apoiam o projeto que une pesquisa e lazer, mas questionam tantos atrasos. É diferente isso que está sendo construído, só que a falta de responsabilidade de mostrar a clareza e para todo mundo aqui de Campo Grande, para o estado, isso aí que não está acontecendo, né? A assessoria do ex-governador André Putinelli disse que deixou o dinheiro em caixa para terminar o aquário. O governo atual afirma que o aquário deve ser inaugurado no ano que vem. Bom, esse caso aqui, a mercadoria que era para chegar, os vidros que era para fazer a cobertura desse aquário, chegaram quebrados. E um prejuízo na ordem de R$1.700.000. O orçado foi de 80 milhões para fazer a obra. Já estava em 220 milhões e não estava pronto. Coisas que no Brasil acontece normal, né? Aditivo em cima de aditivo e não funciona. Quando a carga chegou, infelizmente quebrada, como eu disse para vocês. É uma mercadoria de vidro temperado, especiais, monocapas, aliás, triangular. É o aquário do Pantanal do Mato Grosso, tá? E aí, nesse caso, não tinha seguro. Eles importaram essa mercadoria e não havia seguro. Por isso que eu digo da importância do regulador de avarias e não só de sinistros, né? Como não havia seguro, mesmo assim, através da nossa regulação de avarias, eles conseguiram fazer com que a empresa fosse responsabilizada. Mas aí vem aquela questão, mas quem que é o responsável? O transportador? Que é a foto só do estado que estava quando a gente esteve lá. Aqui acontece quando nós checamos os containers, né? A gente logo de vista a gente já percebeu as lonas furadas, sobrando pedaço de vidro para cima. E nós começamos a fazer a medição e fizemos uma perícia lá, né? Constatamos que estava em torno de entre 11 e 13 centímetros acima do tamanho e da altura do container. Eles usaram um container open top, né? Eles deviam ter usado um hard top para trazer isso aqui, não um open top, né? A própria lona vai coçando em cima, vai rasgando,
e acaba quebrando. Ou se é colocado outra mercadoria em cima, óbvio que ia quebrar. Nesse caso aqui também checamos todos os LAC, não havia nada de irregular, até porque não era o caso. Mas quando abriu a lona, vejam o que nós encontramos. Se houvesse seguro, seguramente não ia haver cobertura. Não havia cobertura. Aqui sim, trata-se de um vício de origem. Aqui sim tem problemas da mapeação, má amarração desse contêiner. Olha só o estado em que está. Eles recortaram as caixas de madeira para que aquela parte que sobrava acima pudesse couber dentro. Mas como que tu faz uma importação dessa? Como que tu faz uma importação dessa? Então não tem o que fazer ali. Ali outra coisa, dentro do container, as caixas são altas, mas olha só, nenhuma delas amarrada. Como é que coloca todas aquelas caixas lá dentro e não amarra nenhuma? Amarração nenhuma. Traz vidro sem amarração. Aqui dá para ver um pouco melhor ali o que eles recortavam para poder fazer. Olha como é que ficou o container na parte interna. Aqui são 6 containers que chegaram, todos eles na mesma situação. Então nós já fizemos todo o acompanhamento, fizemos toda a vistoria preliminar, fizemos a convocação, fizemos os protestos e fizemos toda a parte da regulação. E aqui nós conseguimos constatar, tudo isso aqui é sucata. Toda aquela parte que a gente fala lá, da estufagem, foi mal adequada, utilização inadequada do container, que devia ter sido um open top. E aqui ficou como é que a gente conseguiu responsabilizar e conseguir o ressarcimento desse prejuízo. Aquilo que eu falo, sabe? Pela parte administrativa, a gente consegue. Aqui, nesse caso aqui, ficou constatado que a falha grave que teve está aqui no Incoterm, através do Incoterm. Através do Incoterm, nós constatamos que o semelhante ao CPT, me permitam, vou ler. O exportador, além de pagar as despesas de embarque da mercadoria e do frete até o local de destino, também arca com as despesas de seguro da mercadoria até o local do destino indicado. Cobrou e não fez o seguro da carga. Você mesmo que pagou, mesmo assim não fez o seguro. Na invoice consta que as mercadorias foram compradas colocadas. Mais um item que a gente conseguiu constatar. Opa, peraí, como é que você vai colocar um vidro quebrado? Não é um vidro quebrado, É vários vidros quebrados. E, lógico, o terceiro item que a gente colocou, que é o vício de origem, mais páginas dos contêineres, sem amarração, fixação das caixas, carga de 2,65 m de altura, em contêiner de 2,55 m, não pode. Cortaram as caixas, o seguro poder ter declinado de cobertura por vício de origem, má estimação. A carga deve ser colocada em contêiner mais alto, no overtop, E nesse caso aqui, até o exportador, através do Petrelli, que era o governador do estado na oportunidade, foi lá, o que esses caras estão querendo, que nós pagamos o quê? Não temos responsabilidade. E aí simplesmente assim, te vira. Porque na nossa vistoria, na nossa convocação, a agência nacional, a agência estadual esteve presente, a agência reguladora do estado do Mato Grosso esteve presente na vistoria particular, designada pelo governador. Então, ele também mandou representante lá para acompanhar nossa vistoria. Então, ali ficou constatado que houve todos esses itens aqui, e através desses itens aqui, no primeiro momento, eu não vou pagar, eu, exportador, não vou pagar. Depois que entrar em contato com o governador, disse assim, vocês têm as pessoas qualificadas lá, vocês são obrigados a pagar. Enfim, não demorou 30 dias, 1.700.000 foi pago. Assumiram a responsabilidade, porque realmente perceberam que o erro foi lá. Então, veja a importância do regulador de avarias sem seguro novamente. Tá? Era isso. Eu sempre costumo dizer, chame o regulador de avarias e sinistros, ou comissário de avarias, de sua confiança. Ele tem a solução para o seu cliente. Muito obrigado, seria isso que eu tinha que passar para vocês. Ok. Flávio, nós sabemos que em outros mercados, Europa, Estados Unidos, Japão, por exemplo, existem diversas entidades voltadas à formação de profissionais qualificados para regulação de sinistros de todas as áreas, sobremaneira do seguro de transporte internacional marítimo. Eu queria saber de você como é que nós estamos aqui no Brasil
quais são as entidades que têm condições de formar reguladores de sinistros com qualidade, o que você recomendaria se eu quisesse iniciar hoje na profissão de regulador de sinistros? Como é que eu deveria me qualificar tecnicamente? Bom, obrigado pela pergunta e pela oportunidade. Assim, o regulador de avarias e sinistros, no Brasil hoje, ele é formado dentro das companhias de seguros, através de regulação de sinistro. No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei trabalhando como regulador de sinistro, trabalhei durante 7 anos na Bradesco Seguros, uma casa excelente de trabalhar, e a gente acaba indo no mercado e se aperfeiçoando cada vez mais. No Brasil, infelizmente, eu digo infelizmente, com muito pesar mesmo, eu fiz recomendação inúmeras vezes para a Funenseg de Santa Catarina, pedindo para que fosse dado um curso de regulação de sinistro transporte internacional. Até hoje, eu atuo no mercado há 32 anos, nunca vi um curso. Como é que ele consegue? Como você me perguntou. Ou você trabalha numa companhia de seguros, ou você se aperfeiçoa através de você mesmo, na tua busca, através de conhecimento técnico para poder chegar lá. Existe a primeira forma, como eu falei, através da CLT, quando você é registrado. Existe a Funenseg, que deveria dar esses cursos, não é dado. Eu desconheço se tem. E existe a terceira forma, que seria você fazer uma prova para a Funenseg, que ela vai te certificar que você tem condições técnicas para passar e ser atuante no ramo. Né? Cursos fora do Brasil, tem vários. Eu não saberia te dizer agora qual. Eu sei que lá é muito mais, no Reino Unido principalmente, tem muito naquele mercado. Aqui em Buenos Aires também tem esses cursos para fazer. E curso de survey já a Marinha Mercante é que faz, e é através deles, da CVM, se não me falha a memória, é o que certifica o comissário. Ou surveyor, melhor dizendo, quando faz um draft, por exemplo. Nós somos muito carentes nesse mercado. Eu tenho em mente, eu tenho um projeto em mente, que é de nós podermos disseminar essa cultura. Nós precisamos, me refiro a todo o setor de seguros, a todo o setor de transporte e de comércio exterior. Nós precisamos ensinar, e nós somos responsáveis por dizer para o nosso cliente: meu cliente, você perdeu aqui, não vai receber ali, mas você tem a condição de contratar alguém especialista que consiga fazer. Esse é o nosso intuito. Eu estou organizando alguns artigos nesse sentido, e também estou organizando o curso de avarias.com, que é onde a gente pretende começar a ministrar esses cursos, já que até agora a gente não tem visto no mercado. O Brasil, infelizmente, por enquanto, não tem. Eu peço apoio das entidades que façam com que esses cursos saiam. Nós temos o maior interesse em aprender. Os comissários de avarias, para você ter uma ideia, hoje, que a gente tem noção, é que tem em torno de 1.200 no Brasil. Né? A gente não sabe quantos atuam, a gente não tem isso catalogado. Mas sabe-se, por exemplo, também, que existem mais de 5.000 que não tem certificado. A grande maioria que atende vocês hoje, os corretores de seguros, não tem certificado. Não tem aquele conhecimento básico dos 3 itens lá. Alguns têm, outros não têm. Isso é uma perda, infelizmente. José Flávio, só para contribuir também, essa é uma das missões do CIST, né, como já conversamos por algumas oportunidades, e o CIST, juntamente com a Escola Nacional de Seguros, aproveito aqui o nosso amigo Makoto, o professor Makoto, que é o agente catalisador entre o CIST e a Escola Nacional, de promover alguns cursos. E na grade consta, né, como já falamos, também do futuro, para que possamos também ministrar com os profissionais da área, como vocês, certo? O Fábio, o próprio Jair, para que possamos atuar nessa área. Né? Eu gostaria, por favor, que você fosse um pouco mais breve, nós estamos com o horário escalado, vou passar para o Fábio, e temos que mandar perguntas ainda. Vai, Fábio, depois da apresentação, eu gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. O comissário de avaria ou o regulador de avaria, ele tem que ser totalmente imparcial, né? Tem que ser levantar com base na perícia, na técnica, enfim, determinar a causa
extensão dos danos, né? O que ocorre, eu vejo o seguinte, como você mencionou, você às vezes trabalha para o importador, trabalha para o despachante ou para o corretor, para várias pessoas, né? Inclusive para a seguradora. O que ocorre? Como ele, por exemplo, na hora que ele está trabalhando para um importador, ele está recebendo dinheiro desse importador. Então, você não acha que pode ter um conflito de interesse nesse sentido, porque ele está defendendo mais a causa do importador do que, quer dizer, qual a sua visão nesse aspecto? Fábio, obrigado pela pergunta. É bem interessante essa pergunta, tá? Eu acho muito interessante tentar esclarecer pelo menos aquilo que é do meu entendimento, né? Assim, cada parte numa regulação vai defender o seu interesse. Por exemplo, quando há uma avaria num determinado container dentro dessa mercadoria, o transportador internacional, os armadores, ele tem o seu surveio, tem o seu comissário, que tem o conhecimento da causa, ele despacha e manda que essa pessoa faça o seu acompanhamento. Um expert no assunto. A companhia de seguros também manda o comissário de avarias, que é um expert no assunto, pelo menos é o que a gente imagina que tenha que ser qualificado, certo? No entanto, cada um defende a sua parte. O transportador defende a parte dele, a seguradora defende a parte dela. A seguradora, no meu ponto de vista, ela não está ali para defender o importador, o segurado, ou quem quer que seja. Ela tem que ser todos eles imparciais naquele relatório que vão fazer. Por isso a comissão, veja, uma comissão que vai determinar a causa e o causador do evento. Essa comissão que vai fazer. Você não faz isso lá aleatoriamente, sozinho. Não. É baseado na lei e baseado nas perícias e nos exames laboratoriais. Você tem que ser imparcial na perícia que você faz. Agora, eu vejo assim que cada parte tem que contratar o seu prestador de serviço. Caso contrário, se o teu cliente segurado, se o teu cliente transportador não tiver condições, ele vai ser prejudicado. Então, um exemplo simples. A única forma que há de um transportador rodoviário pegar a carga, aquele primeiro caso lá, de alumínio, dele conseguir se livrar dele ter que ser responsabilizado, é através de uma perícia imparcial. Caso contrário, o último que entregou a carga ruim. Ele vai ser responsabilizado pelo Código Civil. E aí? Então tem que haver imparcialidade. Eu não tive tempo, espero ter outras oportunidades, mas eu mostro outros cases que eu tenho, em qual eu sempre defendo que você tem que fazer o trabalho adequado, correto, com ética, transparência, justo, justiça, é o que nós precisamos, entendimento. Eu tenho outros casos que eu neguei o sinistro e provo para vocês que está equivocado. Houve fraude, você não tem direito a receber, entendeu? Tem que ser colocado. O comissário, o regulador está ali para ser imparcial. Infelizmente, você tem que trabalhar conforme a música. É isso que acontece. Obrigado.